Não temos testamento particular militar, então o testamento militar ele tem que ser feito de forma pública ou assemelhado ao cerrado. Nós temos umas regras específicas lá no Código Civil sobre a confecção do testamento militar, especialmente se a pessoa estiver enferma, tem que ser feita perante o diretor do hospital, tem que ser feito pelo chefe do esquadrão militar. Então existem regras específicas do testamento militar no Código Civil. Acontece que a lei traz outra espécie de testamento militar, que é o chamado testamento nuncupativo, que é o feito de viva voz, ou seja, não é feito de forma escrita, por uma pessoa que esteja em combate ou ferido e ela vai morrer, e ela está em vias de morrer. E aí então ela vai fazer o seu testamento nuncupativo perante duas testemunhas. Então o soldado está lá na linha de frente, está ferido, fala, vou morrer. Chama dois outros soldados e faz as disposições. Eu quero que minha casa fique para fulano, meu carro fique para Beltrano. E falece em virtude dos seus ferimentos. A princípio nós temos todos os requisitos preenchidos no testamento nuncupativo. Acontece que nós temos dúvidas acerca se um juiz dará validade a isso. Por quê? Porque nós teríamos que aceitar disposições de natureza patrimonial e pessoal apenas confirmadas por duas testemunhas. E o ordenamento jurídico exige início de prova documental ou qualquer outra situação para os negócios e atos jurídicos. Então a prova testemunhal, neste caso, teria que ser exclusiva. Então há dúvidas sobre o cumprimento de um testamento nuncupativo, mas a sua confecção é desta forma. Testamento militar pode ser feito de forma pública, assemelhada ao público ou assemelhada ao cerrado. Se o combatente voltar para o Brasil, ou se o combate for no Brasil e eles estiverem em localidade em que possa fazer o testamento ordinário, então se ele não falecer em combate e nem 90 dias depois que retornou ao Brasil ou estiverem nessas localidades que possa fazer um testamento ordinário, o testamento militar será caduco, ou seja, não será cumprido. Só que o Código Civil traz uma ressalva, ele fala o seguinte, só se o testamento militar foi feito da forma assemelhada ao público. Se ele foi feito da forma assemelhada ao cerrado, ele terá validade. Então, o combatente, mesmo depois dos 90 dias, se não falecer, o seu testamento, se ele militar de forma cerrada, terá validade. Você pode me perguntar assim, qual a razão dessa divergência? Ninguém explica. Não há nenhuma explicação para isso. Se você olhar nos doutrinadores, a doutrina apenas cita esta possibilidade, mas ninguém aponta um justo motivo para que haja esta diferenciação. Então a gente só sabe da regra, não sabe qual seria o fundamento, qual a divergência de tratamento entre o testamento militar cerrado e o testamento militar público. Os testamentos ordinários então são público, cerrado e particular. Testamentos especiais, marítimo, aeronáutico e militar. Acontece que há um testamento chamado de testamento vital. Ele não se enquadra a princípio em nenhuma das categorias, porque ele não possui regulamentação na lei. Ele possui regulamentação e previsão em regramentos da medicina, do ramo médico, do Conselho Federal de Medicina. Testamento vital seria um documento escrito, particular ou instrumento público, pelo testador, que vai decidir por tratamentos médicos que ele deseja receber ou não deseja receber, se ele estiver em caso grave de enfermidade e não puder expressar a sua vontade. Então ele está doente, ele sabe que vai entrar em coma, por exemplo, vai entrar em fase terminal de sua vida e ele não quer sofrer determinados tratamentos invasivos para não sofrer mais. Então ele vai deixar esse documento para que ele próprio não receba o tratamento médico. Tomem cuidado com isto, porque isso aqui não é suicídio assistido, que isso não pode de maneira alguma. A pessoa não pode falar, se eu tiver ruim, você desliga os meus aparelhos. Negativo, não é isto, porque isto configura crime. Então a pessoa ela vai falar tratamentos que ela não quer receber. Aí o médico então não vai fazer aquele procedimento, vai fazer outro procedimento que ele entender
devido para salvar a vida da pessoa, para manter a pessoa viva. Mas o médico terá que respeitar a vontade da pessoa. Tomem cuidado que isto não tem previsão na lei. Então, muitos médicos ainda se recusam a dar cumprimento ao testamento vital.